Agora foi. Vou dar boa noite a todos e todas lindos aí do Levica. Tudo bem, pessoal, com vocês? Estamos aqui num dia, né, nosso, da equipe de pesquisa, né, da minha tese, né, do meu projeto de pesquisa, junto com o Levica. E nesse dia a gente escolheu fazer essa aula junto com a Paula, que é psicóloga, né, lá da Prefeitura de Niterói, parceira, agora a nossa parceira aí no projeto, né, do Levica, na nossa pesquisa com adolescentes em acolhimento institucional, pensando na promoção do desenvolvimento saudável desses adolescentes. Acredito que será um encontro bem proveitoso, né, para nos ajudar nessa etapa que a gente está, que é finalização, né, da coleta de dados e agora análise desses dados. E acredito que o tema, né, entre o ideal da lei e a concretude aí do cotidiano dentro das instituições de acolhimento, vai ser importante para a gente refletir, né, e ganhar mais debate para que a gente reflita o que a gente está encontrando, né, Paulo? O que a gente já está vendo, e eu penso também muito no impacto que a gente já está tendo enquanto pesquisador nesse contexto, né? Está aqui a equipe de pesquisa que depois pode também compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Agora vai ser um prazer ouvir você, então. A sala é sua, fica à vontade, eu vou estar aqui autorizando as pessoas entrando, né, e fazendo as anotações. Então, Vamos lá. vamos lá. Oi, gente, boa noite a todo mundo, todos. É um prazer estar aqui. Eu sou psicóloga, fiz meu mestrado na saúde coletiva, na UF, sou formada pela Federal Fluminense de Niterói, fiz o mestrado em saúde coletiva também pela Federal Fluminense e fiz o doutorado em bioética e saúde coletiva, que é um programa que envolve o FRJ, Fiocruz, UFUERJ. Então, de forma mais geral, eu posso dizer que eu sou uma sanitarista, mas que atuo no Sistema Único de Assistência Social quase a minha vida inteira, né? Não, mais do que a minha vida inteira, isso é muito tempo, gente. Eu entrei, não tinha SUS, eu sou velhinha, tá? Eu comecei a trabalhar na assistência social em 1999 e o Sistema Único é de 2004. Então, toda a minha trajetória vem nesse lugar aí de pensar a saúde mental numa interface, inclusive, com a assistência social com a saúde mental. É um prazer estar aqui. Quem quiser perguntar, a gente pode fazer um diálogo que é mais legal. Assim, hoje, eu passei anos numa equipe de Niterói, que era uma equipe inventada, chamada ERIJAD, Equipe de Referência Infanto-Juvenil para Questões de Álcool e Drogas, que trabalhava em cena de uso de droga, uma invenção de Niterói. Como o trabalho mais no território ele não interessa tanto, em momentos que a gente tem um dispositivo legal de recolhimento da população em situação de rua, essa equipe foi findada, ela era uma equipe composta por profissionais da assistência e da saúde mental, e eu fui transferida, eu sou servidora municipal, do primeiro concurso de Niterói, e eu fui transferida para um espaço de acolhimento institucional de adolescentes, chamado Lisaura Ruas. E aí eu pensei nessa temática, né, disso que é de um certo ideal da lei para a concretude do trabalho, numa certa... todo mundo aqui é estudante de psicologia, isso, para a gente pensar no diálogo a partir de relatos de experiências. Acabei de sistematizar com a Amanda, que é a estagiária que está comigo no acolhimento, algumas experiências, assim, mudando o nome das meninas, para a gente trazer a concretude do trabalho. Assim. Então, eu vou trazer para vocês assim, um pouquinho disso que a gente está pensando. A gente acabou de escrever um artigo, um relato de experiência, para um livro, e eu pensei que é muito bacana, quando a gente está em formação, ter um diálogo com isso, que é da vida das pessoas. Porque o ideal da lei é aquilo que a gente já sabe, né? A gente tem ali uma construção, um marco legal para os serviços de assistência e para a infância e adolescência que está ali, está dado. A gente brigou muito por isso. E eu me incluo nessa briga, né? Apesar do ECA ser de 90, eu muito novinha estava ali pensando esses dispositivos. Eu fui de movimento estudantil, fui
fui uma militante na área da juventude, e isso me forjou como profissional, né? Antes de ser psicóloga, eu tenho uma atuação ali em prol de uma coisa voltada aos direitos humanos que me constituiu. Eu fiz uma apresentação rápida para a gente pensar de fato algumas histórias. Eu vou trazer para vocês, assim, são 4 situações para que a gente pense tanto o dispositivo legal, disso que vem como marco. É importante, tá, gente? Quando eu estou falando desses marcos que regulam os serviços de acolhimento institucional, eu vou destacar alguns, né? Começa com o que está no Estatuto da Criança e do Adolescente, depois eu pego as orientações técnicas que vêm do CONANDA, que constituem um corpo ali do que tem que ter no espaço de acolhimento, qual é o papel de cada ator ali dentro, como é que ele se regula, como é que, quais são as ações necessárias, como é que a gente constitui um projeto político-pedagógico, por exemplo, de uma unidade de acolhimento, que deve ter, parto para a tipificação dos serviços socioassistenciais que dizem ali o que é uma unidade, quantas crianças ou adolescentes a gente tem que estar, quais são as seguranças afiançadas que a gente busca garantir, e aí, a partir disso, eu vou mostrando para vocês com que isso que a gente constrói como dispositivo legal fica fraturado, fragilizado, subtraído do cotidiano de trabalho. Então, isso é importante, né? Eu atuo numa unidade de acolhimento institucional pública, tá? Eu estou situado ali, financiado e gerido pela prefeitura. Mas eu quero dizer que o Estado, que a gente entende como grande protetor, ele também é um grande violador dos direitos dessas crianças e adolescentes. E aí as situações são para a gente pensar um pouquinho como é que a gente, enquanto profissional da psicologia, consegue atuar no dispositivo de acolhimento institucional dentro de situações que violam direitos, garantindo minimamente algum grau de proteção. E qual o papel da nossa escuta, como a gente dialoga com os outros atores, e é um pouquinho isso que eu vou tentar fazer. Mas eu queria que vocês ficassem bem à vontade para esse diálogo, tá? Vou fazer aqui a apresentação para a gente pensar junto. Vocês já estão vendo? Estamos sim, tá perfeito. Então, se tiver perguntas ao longo aqui no comentário, eu posso ir fazendo para você? Por favor, porque eu não estou Então, tá vendo. bom. Tá ótimo. Então, a ideia é essa encruzilhada entre o que está no ideal de uma certa lei, com isso que é do concreto, da vida, do cotidiano, tá? E aí, aqui eu trago aquilo que eu já falei. A gente tem aí vários marcos que a gente segue buscando garantir essa proteção integral e prioritária. E aí, uma questão para fazer para vocês é até que ponto a gente garante no dispositivo de acolhimento institucional, né, de um serviço de acolhimento institucional, proteção integral e prioritária a essas crianças. Anotem aí que vocês vão ver que não, tá? Então, a gente tem alguns marcadores legais que acompanham alguns princípios regulamentadores que são fundamentais, acho importante dizer isso, não estou dizendo que eles não são necessários, mas que há uma insuficiência disso que aparece na lei no cotidiano. E aí, como é que a gente lida com isso que é insuficiente no fazer diário, né? Como é que isso aparece nessa dimensão protetiva, tá? E aí eu vou trazer a primeira situação. E aí eu acho que se vocês são estudantes de psicologia, vocês vão se interessar muito. A primeira situação eu chamei de não se pode cochilar. A gente recebeu uma adolescente de 16 anos, e logo que ela chegou de noite, sem um relatório completo do Conselho Tutelar, muito machucada, extremamente machucada, uma adolescente negra, que tinha passado por diferentes situações de violência, e ela passou 36 horas acordada, gritando, se machucando, se jogando no chão, entrando dentro da geladeira, deixando todo o serviço ali sem conseguir fazer um mínimo de... Nenhuma adolescente dormia,
nenhum educador conseguia fazer nenhuma produção de cuidado. E aí, ao longo do trabalho com essa adolescente, a gente foi identificando uma situação muito grave de saúde, de sofrimento psíquico, e fazendo um diálogo com os serviços de atenção psicossocial, com centros de atenção psicossocial infanto-juvenil, e a gente identificou a partir desse diálogo que era uma adolescente que estaria em acompanhamento há 2 anos, lá nesse serviço, né, no CAPSI, e sem um cuidado mais específico. A gente não conseguiu nenhum tipo de uma atenção mais exata para atenção à crise, né? Então, Niterói não tem leito psiquiátrico no Hospital Geral, Niterói não tem CAPS 3, e a gente ficou com uma adolescente em grave sofrimento, gritando, se jogando por 3 dias, até que a gente começou nesse diálogo com o CAPSI, tentando pensar o que era, de que ordem era esse sofrimento psíquico. Ela está com a gente há mais de 3 meses, com uma certa escuta de vozes, com um certo processo de desfiliação ali histórico, e aí, à medida que a gente vai conseguindo os relatórios, a gente identifica ali nos relatos, né, dos serviços, Conselho Tutelar, do próprio CAPSI, que essa não assistência no campo do sofrimento psíquico vai desamarrando, vai desenlaçando esses vínculos familiares e comunitários. Então, vai produzindo um agravamento. Hoje, ela tem uma hipótese diagnóstica que passa ali pelo quadro da psicose, e aí um ponto para a gente pensar, né, como é que a gente cuida de um sofrimento psíquico psicótico dentro de um espaço de acolhimento institucional que produzindo ali sofrimento também nas outras adolescentes. Como é que a gente pensa, por exemplo, o campo da medicação com educadores, e a gente tem quadro de educadores que não tem vínculo, tem uma vinculação frágil nos seus processos de trabalho. Então, nos últimos 9 meses, a gente trocou toda a equipe de educador. Então, como é que a gente... Há 2 semanas a gente identificou que a medicação dela... Agora ela está com decanoato, né, com algodão injetável, mas ela não estava garantindo a medicação. Então, como é que a gente pensa? Uma lógica protetiva, onde a gente quer garantir o fortalecimento de vínculo com equipes com tamanha fragilidade de vínculos. Como é que a gente pensa o trabalho intersetorial dentro de um serviço de acolhimento institucional? Como é que a gente rompe com uma certa lógica totalizante em espaço de acolhimento, transformando uma lógica protetiva compartilhada com outros serviços de outras políticas? Perguntas? Então, assim, o nome não se pode cochilar, que foram 3 dias que nenhum adolescente dormiu e sem rede de suporte para apoio. Então, como é que a gente pensa o lugar de internação numa rede que não tem leito em hospital geral, leito de atenção psicossocial? E qual o papel da psicologia? Como é que a gente é convocado a cuidar com situações de crise dentro de um espaço de acolhimento? Pergunta? Vou seguir, hein? Pode seguir, por enquanto não. Então, aqui, perguntas que apareceram desse caso, né? Ela gritava, e como é que a gente faz quando o sofrimento que berra não pode ser escutado, né? Até que ponto, né, esse direito, em algum momento, levar essa adolescente para uma avaliação psiquiátrica no Hospital Psiquiátrico de Niterói, e o que foi falado pela equipe de lá é que ela não estava topando o atendimento, né? Então, até que ponto a gente pensa no direito de escolha, quando há um grave sofrimento psíquico, até que ponto essa escolha é proteção? Né? Então, como é que a gente pensa isso dentro de uma lógica que ultrapassa o nível do suporte, né, do suportável, né? E aí, como é que a gente pensa suportes que não permitam a desassistência? Então, essa adolescente ela não conseguiu, esse sofrimento não pode ser escutado nem no CAPSI,
nem numa avaliação psiquiátrica. Então, para a gente pensar isso. Situação número 2. Batata palha, por que não? Uma adolescente também com um grave sofrimento psíquico, embotada, um grau de embotamento muito grande ali, história de vida que o pai matou a mãe, com lesão autoprovocada, ideação suicida, começa a se recusar a comer, não quer comer. Como é que funciona a alimentação? A alimentação, ela é feita, a gente tem uma cozinheira hoje que pode fazer, que tem um cardápio, que tenta seguir, só que essa adolescente só topava comer se tivesse um pouquinho de batata palha no prato. Assim, havia um diálogo com a batata palha, ela conseguia comer um pouquinho. E à medida que a gente começava a negociar isso, o que a gente escutava tanto dos educadores como da equipe da cozinha é que a gente estava mimando uma adolescente em grave sofrimento psíquico, tinha uma recusa ali na alimentação. E aí isso foi uma certa tensão, né? Não pode batata palha, ela não pode comer. Era um pouquinho de batata palha num prato com arroz, feijão, não mudava o caráter nutricional da comida, mas não era permitido porque não estava no cardápio. E aí a gente começa a se perguntar, né? Por que não, né? Como é que a gente pensa a autonomia? Como é que a gente pensa a questão da proteção? Se há um imperativo de batata palha, não pode, se não for estrogonofe, se não contiver se não estiver previsto no cardápio. Então, a segunda pergunta é por que não? Por que a gente não consegue dialogar nisso, que é uma coisa que é com cada adolescente, né? A cada encontro, né? Como é que a gente quebra isso que é totalizante numa instituição de acolhimento institucional que tem uma dimensão protetiva? Então, essa é a segunda situação. Essa terceira situação é uma situação que envolve uma dinâmica de vários acolhimentos e várias instituições. Essa adolescente ela entra no circuito dos acolhimentos aos 13 anos de idade, ela entra no movimento quando ela começa na adolescência a fugir de casa por diversas violências, inclusive situações de abuso. E aí ela tem situações de tensão, de briga na rua, tem um casamento ali meio precoce com um menino de 18 anos, vai viver com esse menino, com muitas violações e violências que ela sofre aos 13 anos. Aí ela começa a entrar no circuito de acolhimento institucional, primeiro em Niterói, Levade, depois a Vara da Infância decidiu um acolhimento institucional na Baixada Fluminense, ela fica um tempo, mas aí muda a equipe gestora, né? Era um acolhimento institucional conveniado, aí a Levade, ela entra numa briga com a avó quando ela retorna da Baixada, e aí a juíza, aí é aplicada uma medida socioeducativa de uma restrição de afastamento necessário a essa avó, e aí em algum momento a Vara da Infância resolve que ela vai para um dispositivo de acolhimento para crianças e adolescentes com grave deficiência mental. Ela não tem nenhuma indicação, nenhum grau de deficiência, nada. Ela passa 2 anos acolhida nesse lugar, dopada, né? Ela passa 2 anos contida quimicamente, acho que essa é a melhor expressão. E há pouco tempo atrás ela estava com 17 anos, com uma questão social, uma certa fobia produzida por esse afastamento por 2 anos numa instituição para adolescentes com deficiência, né? Contida quimicamente, e a gente começa um trabalho com ela e com a construção de autonomia, de maioridade. Quando ela retorna com 16 anos, 15 para 16 anos, a gente começa esse trabalho, em atendimento no CAPCIM, em algum momento ela fala que ela não quer mais
o atendimento em CAPS, porque ela não tem mais essa marca do sofrimento crônico psíquico, porque ela não se reconhece no CAPS, porque ela não é mais criança, e ela não tem um CAPS de adulto, porque ela ela não quer essa marca que ela carrega da adolescência. E a gente começa a fazer um diálogo com essa rede, né? E aí aí a gente pactua com o CAPS-1, encaminhamento para um ambulatório de saúde mental. E aí, quando ela chega no ambulatório, o ambulatório fala, não é que não, ela é grave, o lugar dela é em CAPS. E aí, a partir de várias reuniões, bate-se o martelo que o lugar dela não é no ambulatório, e um mês antes dela completar 18 anos, ela evade do espaço de acolhimento institucional. Então, ela fica retida entre instituições que sabem muito sobre ela, mas não conseguem escutar aquilo que ela está dizendo. Assim, eu não sou doida, eu não tenho que estar em CAPS. Eu não estou dizendo que é onde a gente coloca o centro de atenção psicossocial, mas é onde ela se vê nesse lugar. Ela não se vê num CAPS de adulto com pacientes crônicos. Então, isso que a gente não consegue escutar. Pergunta: é possível pensar uma lógica protetiva sem escuta? E, por fim, a pesquisa de vocês vai encontrar isso. Uma certa dimensão da lei que entra numa ameaça de judicialização e de registro de ocorrência. Então, é muito comum, né, quando uma adolescente quebra, quando uma adolescente briga entre a outra, que sejam feitos, não que eu concorde, boletins de ocorrência, que abre ali um outro circuito, né, o circuito das medidas socioeducativas. Então, a gente tem adolescente em cumprimento de LA e a medida protetiva, né, por conta do acolhimento como medida protetiva, e aí, em algum momento, nisso que está ali no cotidiano, uma adolescente sem ninguém do lado de fora, nenhum vínculo familiar, completamente com 14 anos, completamente isolada, sem ninguém da família, com uma história muito, muito carregada de abuso, violência, violação de direito. Ela fala assim, ela briga contra a adolescente, e aí um educador vai fazer alguma intervenção, ela xinga esse educador, e ela começa a bater boca, e ela fica muito nervosa, e ela chega na sala da equipe técnica, pode falar, e vira para a gente e fala: olha, pode me levar, eu não tenho mesmo para onde ir, pode me levar, eu quero ir para o DEGAS, eu quero ir para a polícia, porque eu não tenho nada que me prenda aqui, eu não tenho ninguém lá fora, eu quero sair daqui para ir para o DEGAS. E aí começa um debate da gente, né? Como é que a gente pensa esse lugar da institucionalização que transfere de um lugar para o outro. Então, um espaço que deveria ser protetivo entra numa certa dimensão das ameaças e dos registros de ocorrência, e uma certa dificuldade de pensar essa lei de um outro lugar, no lugar de uma certa construção coletiva, né? De uma certa construção ali enquanto coletivo de equipe de educadores. Então, um pouco para a gente pensar essa dimensão que é importante, né? Que a gente faça um debate ali, quem são essas adolescentes, de onde elas vêm, né? São de famílias empobrecidas, a maior parte é adolescente negra, então a gente tem ali um recorte muito, muito violento também do Estado regulando corpos. Acho que é importante, uma das situações que eu trouxe, dessa adolescente que aos 17 anos sai e evade, logo que ela sai, a gente estava finalizando ali um jovem aprendiz, construindo com ela, e ela tinha sido aprovada no processo seletivo. E aí, quando ela sai, ela está um mês de fazer 18 anos, e aí o que acontece é que ninguém assume esse lugar. A gente fala com o CRES, com o Conselho Tutelar, e aí ela não consegue seguir no jovem aprendiz, porque ela não tem 18 anos e ninguém consegue responder junto com ela, e aí ela perde essa vaga. E aí a gente só conseguiu garantir ali o benefício da moeda araribóia, que é um benefício local,
a partir de uma negociação com o Conselho Tutelar. Então, é bem interessante como o Estado é extremamente violento, assim. Eu lembro que nessa situação eu falei, nossa, Deus me livre de cair na mão do Estado. Assim. Então, isso que protege e desprotege também. E aí eu trago para a gente pensar essa encruzilhada, né? Entre isso que é da dimensão ética, que é da dimensão da clínica também, disso que a gente pensa no encontro com o outro, com isso que é da lógica da política que regula, que está na lei, mas de um traço da política que é uma política violenta, uma política de controle, de regulação dos corpos, né? E aí é um profissional que normalmente a gente chama da equipe técnica, que são os profissionais de nível superior, que atuam no SUAS, e aí um ponto para vocês pensarem, né, o que é isso, né, um profissional técnico, né, porque a gente não aperta parafuso, então que dimensão técnica é essa que a gente traz e cola no nosso fazer cotidiano do profissional ali da psicologia e do serviço social? Para pensar nisso, né? Então, isso é uma encruzilhada do cotidiano, né? E essas forças, esses vetores de força que atuam ali no cotidiano do fazer do serviço de acolhimento institucional, né? Que tem ali uma força que vem dos profissionais, muitas vezes, que não entra no campo da ética, e que a gente encontra ali uma certa resistência que parece rebeldia, que parece atrevimento, mas que é potência, é resistência disso que aparece com tanta violência. E quando a gente pensa a palavra resistência, a gente pode pensar nela assim, de diferentes formas, né? Nisso que o Foucault traz, nisso que o Fanon traz, no que o Freud, no que o Benjamin traz para a gente pensar, né? Então, pensar, a gente teve reunião de equipe essa semana, eu estava falando com os educadores que o corpo dos adolescentes, eles carregam, assim, primeiro eu fiz uma pergunta, e aí eu vou deixar para vocês responderem também, né? Qual característica de vocês lembram na adolescência? Eu perguntei isso para os educadores. E aí eles falaram, eu era rebelde, eu era atrevido, eu era isso. E aí eu fui trabalhando com eles esse lugar que é alguma coisa que a gente resiste até para ter uma ordem que seja nossa na vida, a uma certa força que vem do outro, né? E aí isso aparece em Foucault, claramente, né? A gente pensa nisso, né? Que a resistência trabalha ali, a gente tem lógica performática dos modos de resistência, e o Estado entra numa certa imposição de violência, né? E nesse caso das nossas adolescentes, a gente tem ali um deixar morrer pelo descuido, um deixar morrer pela ausência de perspectiva, né? E aí a gente vai dialogar para a gente pensar essas resistências de diferentes formas, assim, né? Isso que para o Foucault é uma certa resistência a esses aparatos e técnicas e procedimentos de poder que incidem não só nos corpos das adolescentes em situação de acolhimento, mas nos nossos corpos. A universidade é um lugar importante de regulação dos nossos corpos também, as grades, as maneiras, a maneira como a gente se coloca, né? Então, esse governo, né, muito característico, né, de controlar as nossas capacidades de vida, de subjetivação, né, para vocês pensarem como é que isso incide. Isso que aparece na psicanálise, né, a resistência como um mecanismo inconsciente ali, né, que dialoga ali com o princípio de realidade. Então, que, que, que quando a gente entra em análise pode ser um dispositivo ali atuando no nosso campo da nossa clínica, né? Para Fanon, que traz ali, que tem a ver com ontologia, e aí tem um recorte ali, a ontologia, e aí é importante, vou ler aqui porque é legal, né? Uma certa preservação do que é o seu ser. Então, a ontologia, quando se admitir de uma vez por toda que ela deixa de lado a existência, não nos permite compreender o negro, pois o negro não tem mais de ser negro, mas sê-lo diante do branco. E aí Fanon faz isso, pensando isso sabiamente ali,
dessa relação, né? E aos olhos do branco, o negro não tem resistência ontológica, e aí Fanon tem uma construção fundamental de pensar no campo das violências a partir da clínica, né, do dispositivo clínico. E o Walter Benjamin, a resistência como forma de conquista da felicidade, né? Uma certa resistência daquilo que a gente tensiona para poder existir de outra forma. Então, o espaço de acolhimento é um espaço de tensão, e essa tensão ela é inevitável. E aí, para a gente pensar, né, se são políticos os próprios termos em que se faz política, quais são as consequências violentas de promover lutas por direitos mobilizando vulnerabilidades? Como é que a gente cria uma lógica protetiva se a gente mobiliza vulnerabilidades ali? Então, para a gente pensar aí essa utilização instrumental de violência que o Estado está. E aí, assim, é claro que no dispositivo de acolhimento institucional público isso aparece de forma mais clara, mais declarada, mas isso também está presente em espaços de acolhimento do terceiro setor, da sociedade civil, da igreja, e é um desafio, assim, para a gente pensar ali esse novo imaginário político, né? Então, a diferença entre ser e existir, né? Essa zona que Fanon aponta, que é a zona da não existência, né? De um apagamento de existência. Isso que a resistência aparece como luta por reconhecimento, e a gente vê isso claramente na posição das meninas, né? E o que a Butler traz, né? Quais são as vidas enlutáveis, quais são as vidas que têm direito ali ao luto. A Butler traz isso de forma muito precisa, né? Quais são os eus que são dignos de defesa, né? Qual é o valor da vida, né? E aí a gente encontra situações, por exemplo, que o Estado não garante alimentação devida no espaço de acolhimento. A Gabi conhece o espaço está de longe apropriado aquilo que está previsto nas orientações técnicas e na tipificação, então a gente não tem os dispositivos previstos para garantir a segurança de renda, a segurança afiançada ali de acolhimento, isso foge do nosso fazer. E aí, para a gente tentar pular o muro, acho que a gente tem que pular o muro. Na verdade, eu acho que a gente tem que arrancar as portas. Esses debates que a gente tem no campo do Sistema Único de Saúde e no campo do Sistema Único de Assistência Social, né? No campo do SUS, a gente tem um debate porta de entrada, que é terrível. Só serve para botar para fora, não serve para botar para dentro. Os critérios, eles nunca são inclusivos, né? E aí, para a gente pular o muro, eu convido a gente a pensar o acolhimento como uma ética essencial à vida. Não das adolescentes só, das nossas, né? Para a gente chegar aqui hoje, sexta-feira, no mês de um feriado. Primeiro, eu preciso muito desejo, preciso dizer isso para vocês. Segundo, para a gente chegar aqui hoje, muita gente acolheu e cuidou da gente. Então, ela é uma ética essencial, e que não é um dispositivo da técnica, é um dispositivo da ética, né? E aí o acolher e o desacolher se dá no encontro entre humanos e se presentifica nas nossas ações, na nossa capacidade de olhar, falar, nossa postura do corpo, a nossa capacidade de escutar. Então, não é do campo, né, da técnica, é do campo da ética. E aí isso possibilita a maneira como a gente olha, como a gente escuta, se desdobra ou impermanência, vinculação ou afastamento e repulsa. Então, isso diz da gente, para a gente pensar aqui. E aí eu queria parar a apresentação e, por último, trazer uma história também. A gente recebeu uma adolescente, uma graça,
marrenta, chegou lá botando terror, dizendo que era do Comando Vermelho, uma grela pequenininha, esmirradinha, e todo mundo apavorado, e ela lá colocando terror, dizendo que ela ia fugir, que ela ia invadir. Para vocês pensarem nos termos, tá? A maneira como a gente fala, a gente define lugar. E a gente estava lá e eu fui levar essa adolescente para um atendimento na policlínica. Ela não queria ir com nenhum educador, porque ela queria resguardar o sigilo, era uma testagem. E aí, na hora que a gente está ali no atendimento, muito nervosa, ela ia fazer um exame, furar o dedo, ela pega do bolso dela, essa adolescente muito marrenta, gente, ela retira uma chupeta e ela bota a chupeta. E ela começa a chupar a chupeta, encosta no meu ombro, assim, e aí você vê ali isso que aparece no campo disso que é da marra, mas do grau de sofrimento, assim. Eu queria ouvir vocês, sabe, um monte de futuro psicólogo, como é que a gente pensa, isso que a gente aprende no cotidiano, das teorias, das clínicas, dos textos, da psicanálise, dessas bases teóricas que nos circulam. Como é que a gente pensa isso? Como é que a gente escuta isso de uma outra forma? Além da ameaça, da marra, do como é que a gente pensa o lugar? E aí, essa adolescente deu uma aula de redução de danos, ó, pensar. Ela chega lá dizendo que ela não vai ficar, que ela é muito viciada, que ela é dependente química, isso é a fala dela, que ela fuma tudo, que ela usa crack, que não sei o quê, blá, 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 blá. E eu não vou ficar, porque eu vou quebrar tudo e eu vou embora. E aí no dia que ela vai para esse atendimento, ela bota a chupeta, ela fala assim, essa chupeta não é minha não, eu peguei de outra menina lá da casa. Você pode comprar uma chupeta para mim? Eu falei, olha, eu não posso comprar uma chupeta, mas por que você quer uma chupeta? Ah, porque quando eu chupo chupeta, eu não quero fumar maconha. E aí ela bota a chupeta em uma certa relação com a droga, diz que é como dependência química, e a gente consegue, a partir disso, pensar isso de um outro lugar. Eu falo, eu não posso te dar uma chupeta, mas você quer uma garrafinha de água? E ela começa a trabalhar com a garrafinha da água, e ela bebe a água, aí ela me conta que ela quando ela fica tomando água, ela toma água assim, tipo, eu falei, isso está parecendo uma mamadeira, como é que é isso? Você tomava mamadeira, e aí a gente vai para um outro lugar de uma coisa que não estava dada na marra toda, no uso da droga, nisso que era de tanta dependência química, que ela ficou um mês com a gente, e ela entra lá com 3 cigarros, né, cigarros, e ela sai com um cigarro, ela acaba desvinculando mesmo, ela evade, eu não gosto do termo evasão, mas ela acaba desvinculando por uma questão ali de demora do dispositivo legal que não garante o termo de guarda, e aí não tem matrícula na escola, e nada é feito, e tem uma lentidão do processo. Mas é isso, eu quero ouvir vocês, gente, porque falar sozinha é ruim pra caramba. Então, muita coisa para pensar. Muito bom, Paula. Obrigada pelas considerações. Acho inicial, né? Você lançou muitas perguntas que eu acho que eu tô aqui ainda refletindo, né? Como fazer proteção nesse lugar, né? De desproteção, pensando na resistência, nos vetores, como você colocou, de força. Enquanto os alunos, né? A galerinha aí vai pensando na nossa prática, né? Na experiência que a gente já está tendo para compartilhar. Eu gostaria de compartilhar também que o que você pontuou para gente esse finalzinho agora, né? Assim, de que às vezes nesse contexto, né, o nosso trabalho ele não vai ser completamente técnico, né? O que é essa técnica? Que instrumento eu vou estar utilizando? Que ferramenta eu vou estar utilizando? Mas na verdade estaria nesse campo da ética. Me fez pensar muito nas indagações que nós tivemos no nosso último encontro, quando falamos do programa, né? Como é que estava sendo a nossa experiência, o que a gente estava observando, e nessa observação nossa, né, da nossa presença nas instituições, ela foi muito além do que a gente estava propondo como programa, sabe? Aquele tudo estruturadinho.
tema X, Y, Z, começando com tal dinâmica, uma dinâmica, né, inicial e a outra final, tudo bem montadinho, de acordo com o programa, que eu acho que isso faz parte, precisa ter, mas a reverberação que esses encontros estavam propondo, tanto para a gente quanto para os adolescentes, era ter pelo menos um momento do que você pontuou ali, do como que a gente vai estar representando nesse contexto, né? Como vai estar o nosso corpo, a escuta. Então, o que estava reverberando de fato era o tempo em que a gente estava dedicando dentro da instituição de acolhimento com o processo de escuta. Tinha um tema para ser debatido, né, um encontro ali pontuado dentro de um sistema, né, de pesquisa para fazer, mas o mais interessante era a possibilidade de troca e de relacionamento que a gente estava levando ali para a instituição. Porque a gente, enquanto pesquisador, fica, caramba, será que eu estou chegando no resultado que eu pensei em chegar? Na verdade, quando eu me voltei para os objetivos da pesquisa, que era apenas não, né, que estava dentro de uma implementação de um programa, eu entendi que o programa, eu não vou ter ainda um resultado. Eu só estou compartilhando aqui, gente, é como se fosse só um, tô jogando tudo, depois a gente tenta compreender juntos, né? Mas eu não vou ter os resultados ainda, né, assim, de dados específicos do programa. O resultado ele já está acontecendo em cada processo dos encontros. Isso que a gente, enquanto equipe de pesquisa, a gente conseguiu chegar num denominador, assim, não foi, pessoal? Assim, caramba, o nosso resultado já é esse. Quali, né? Assim, é o que já está acontecendo nas instituições, um processo de escuta, de pausa, de estarmos lá como sujeitos, afetando, né? A, aquele contexto também sendo afetados por esse contexto também, né? E fazendo jus ao próprio nome do programa, que é a prosa, esse espaço eu conversei até com a Ana, né? É um espaço de diálogo, então prosa seria isso, né? Esse diálogo, essa conexão, essa conversa, prosear, como eu disse, né? É dialogar. Teve até uma adolescente que trouxe, né, Ana? Falou, o prosa é amor. Bem no campo, né? Como a Paula gosta bastante de usar essa palavra, no campo ali do afeto mesmo. Então, o programa, ele tá, assim, né? Eu observo ele, a gente tem observado nesse processo de tocar, de fato, né? De afetar as adolescentes com a presença, com a conversa, com o diálogo, né? Tentando sair desse campo institucional, né? Que é onde elas já estão vivenciando. E uma vez eu aprendi, né? Numa aula de uma especialização que eu fiz, que o afeto, quando ele não é demonstrado, ele não é ético. Para o afeto ele ser ético, né, para o cuidado ser ético, eu preciso demonstrar. Também nisso que você disse, né, como é que tá, quais são as nossas atitudes e ações dentro desse campo. Então, fiquei pensando essas coisas, assim, nessa sua fala final e queria muito compartilhar, porque eu vejo como um processo de validação, assim, de que a gente tá indo por um caminho interessante de reflexão e acho que a gente precisa escrever mais sobre isso, né? E aí, pessoal? Tem uma coisa muito legal que você falou. O Pode campo falar. é um conceito da física, né? Que tem a ver com a unidade de força, né? De uma carga que atua. Então, quando a gente pensa na dimensão do campo, a gente pensa nessas forças, nesses vetores de força que atuam, incidem. E quando a gente está nesses dispositivos, nesses serviços, assim, eu acho que o que a gente tem que se perguntar é como é que a gente utiliza, porque não é sem poder, sabe? Assim, seria uma ilusão, né? Tem poder. Quando alunos de graduação chegam numa instituição com adolescentes, tem ali um encontro que tem uma dimensão do poder, né? Mas como é que a gente se utiliza disso para produzir cuidado e, e considerar afeto não no sentido do afeto amoroso, mas daquilo que está permeável ao outro, se permitir ser afetado por aquele outro que eu encontro, né? E às vezes o afeto pode ser um afeto muito difícil. Essa adolescente que eu trouxe, que ficou 3 dias gritando acordada, no terceiro dia todos os educadores do plantão pegaram as coisas e falaram, vão embora, e abandonaram o plantão.
Então, tem algo ali que produz... Não é fácil, sabe? Quando ela quebra tudo, quando ela tenta vomitar na gente, então tem algo... Como é que eu me afeto com aquilo que vem do outro, né? E aí eu fiz uma pergunta para vocês, né? O que vocês lembram de vocês quando vocês eram adolescentes? Isso não é qualquer pergunta, isso é uma pergunta central, assim, né? Porque a gente regula o corpo adolescente de uma forma muito mais violenta do que qualquer outro corpo. Ah, o corpo da infância, mas é de outra ordem, porque na reunião de equipe eu falei isso claramente, assim, é um monte de hormônio, é um corpo encharcado de hormônio desendereçado. Porque à medida que a gente vai ficando mais velho, os nossos hormônios eles ganham um endereço mais fixo, né? Então, seria bom ouvir vocês. Paula, eu queria fazer uma pergunta. Desculpa, gente, eu estou fora de casa, não vou conseguir abrir a câmera agora. Mas uma pergunta baseada na sua experiência, né? E pela nossa experiência aqui no Levica, a gente trabalha com casas de acolhimento que são particulares, né? E algumas são públicas. Na sua experiência, você percebe diferença, né, na atuação específica de profissionais dentro de uma casa de acolhimento particular para uma casa de acolhimento pública? Na nossa experiência, a gente percebeu muita diferença, né? Nas casas particulares, a gente percebe e sente que essas forças, né, que atuam sobre dentro do contexto da casa e sobre as crianças, os adolescentes, são forças mais afetivas. Elas têm mais liberdade, os técnicos parecem confiar mais nas crianças e nos adolescentes, como numa casa, né, numa família, entre aspas, normal. Essas crianças têm mais liberdade para frequentar suas religiões, para sair para as casas dos vizinhos. Diferentemente das casas de acolhimento público, a gente já viu assim situações bastante desafiadoras e violentas, como você também relatou. Uma delas, por exemplo, de uma adolescente que queria namorar e que na casa de acolhimento, o namorado, né, ele teve que apresentar documentos. Eu nunca vi isso, né? Quem tem filho adolescente, quem já foi adolescente, imagina você chegar numa casa e falar para o seu namorado entrar aqui, tem que apresentar identidade e CPF, e a gente vai fazer aí um levantamento, enfim. Essa é uma das situações, né? Mas tem muita proibição, né? Eles não podem sair, não podem ir ao cinema, não podem ir à rua. A gente atuou numa casa que tem uma piscina, e então a piscina ficava fechada. Eles não podiam usar a piscina. E às vezes num calor horrendo. Enfim, aí queria que você, a partir da sua experiência, compartilhasse com a gente um pouco, se você percebe essa diferença. Total. E por que que ela existe, né? A gente vai ter que pensar juntos. É uma boa pergunta para pesquisa, viu? Eu vejo essa diferença. Eu vejo que o poder do Estado ele é muito mais violento. Então, por ser uma dimensão pública, a regulação estatal ela é mais forte. O discurso da técnica ele fica muito mais presente ali. Então, quando eu falo, é muito mais é muito mais de procedimento, sabe? É muito mais procedimental do que uma instituição privada. Muitas das privadas elas são atravessadas por algumas questões religiosas ali, mas eu percebo muito mais afeto, muito mais afeto. O que isso parece mimo, sabe? Isso que eu trouxe da batata palha, qualquer coisa muito afetuosa entra como, ai, você está mimando, olha, você... É como se o afeto fosse proibido. Isso é difícil demais, assim. Concordo. Por que isso? Eu acho que tem relação com essa dimensão estatal, viu? Que eu acho que vale, assim, quando a gente pensa no campo da pesquisa, pensar também, a gente teve uma mudança a gente afirmou que a gente queria a política de assistência social, a política de proteção social, ela fosse pública, né? A gente vem afirmando isso historicamente. A gente consegue ali, em 93, a lei orgânica, em 2004 a gente consegue o SUAS, mas isso veio numa negação da rede histórica, como se fosse feio, sabe? E aí aquilo ganhou uma dureza.
Isso não está só no serviço de acolhimento institucional, não, tá, Ana? Isso, por exemplo, quando a gente vai no CRAS, está presente também, sabe? Eu acho, assim, para vocês pensarem aí também, que tem a ver com esse discurso da técnica, sabe? Como se nós fôssemos técnicos operadores de uma política, né? E a técnica é aquilo que se replica, aquilo que vem pronto, aquilo que se... E aí eu normalmente falo, né, que a técnica é uma dimensão da política, uma política de maior controle. Mas sim, você tem toda a razão, viu? É bem, bem duro. Eu penso que essa questão, né, acho que concordo com você, Paulo, na sua resposta, verdade. Então, e sobre essa questão da técnica, né, eu penso na nossa experiência, né, eu acho que você também vai concordar o quanto o profissional, principalmente dessa rede, é um profissional que tem pouca experiência por conta da falta de concurso. Então, eles são novatos, são contratados, muitos sem experiência na área. Então, a única coisa que eles têm que eles podem e necessitam se agarrar é o uso da técnica para pensar que estão fazendo alguma coisa e essa coisa é a certa. Né? E esse é um campo de trabalho onde o conhecimento ele é importante, mas não é o mais relevante, né? É um misto de, eu acho que conhecimento, de experiência, de sensibilidade, de trabalho em equipe, enfim. E eu acho que isso falta. Então, muitas vezes o trabalho fica tecnicista por conta disso. E é a técnica pela técnica, né? Porque a maioria das vezes a gente percebe a utilização da técnica deslocada, né? E aí há muito sofrimento por isso. Então, não respeita, vai para a delegacia, não respeita, muda de casa. A gente já passou por situações de atender adolescentes, ou adolescentes principalmente, e do nada a gente está esperando o adolescente para atendimento e alguém fala, não, ele foi para outra instituição. Ontem ele quebrou tudo aqui, e aí a casa resolveu levar ele para o Rio. Ainda tira ele do município que é né, do território dele, lá de referência. Sim. É desafiador o trabalho, né? E eu acho que a gente resiste quando a gente conta as histórias, quando né, porque isso, o Lucas está falando ali de como que a gente, como profissional da psicologia, consegue pensar nisso, uma dimensão. Eu acho que é no diálogo, cara. Não tem outra saída, é pela palavra. Assim, eu não acredito, não tem mágica, não adianta que não é formação. Não sabe que o poder público faz isso. Ah, então é tão difícil, vamos lá. Aí cria um cursinho, uma formação, uma oficina. Aperfeiçoamento. Não é, gente, é no cotidiano, é no trabalho. Hoje eu recebi uma mensagem de uma educadora, eles foram para a praça com as meninas, e aí apareceu um diálogo entre ela e a adolescente, ela me encaminha o diálogo dizendo, olha que bonito, e a adolescente criou uma analogia para falar, contou uma história bonita de um anjo para falar da morte da mãe, belíssimo, assim, mais bonito ainda esse educador endereçar para a gente pensar junto, sabe? Mas não tem saída fácil. Até porque esses profissionais eles têm vínculo precarizado, ganham mal pra caramba, tipo um salário mínimo. Exatamente. Uhum. Eu ia trazer até uma diferença nisso que a Ana trouxe, né, assim, e que a Paula apresentou também, né, sobre o vínculo frágil, né, dos próprios trabalhadores, né, dos funcionários em relação ao seu sistema de trabalho, né. A gente tem uma diferença aqui gritante em duas instituições aqui da Baixada, né, que a gente está fazendo a pesquisa. Uma se a gente pensar do público, né, e da unidade que é privada, né, acho que ela é organizada por uma instituição religiosa. Tem um funcionário, a Lídia, e a Samara pode me ajudar nisso também, tem um funcionário que ele tem uma relação muito próxima com os adolescentes, uma relação realmente ali de cuidado, de orientação, né? Não, a gente não consegue observar uma relação de, como posso dizer, de violência, dele tentar persuadir os adolescentes, ou de raiva em relação aos adolescentes e o funcionário, né? Ele
ele organiza, assim, as regras, mas é mais próximo de um estabelecimento ali de família, vamos colocar, que foi o que a Paula até perguntou, né, Paula? Como é um adolescente, né? Como é viver um adolescente? É viver, por exemplo, eu posso pensar assim, né, com regras dentro da sua casa ou da sua família, esse adolescente em algum momento vai quebrar as regras. Esse adolescente vai querer fazer algo que os cuidadores ali, os pais não estão orientando que ele faça, e isso pode acontecer na instituição de acolhimento também, porque a gente está falando de adolescente, ele tem desenvolvimento qualquer, né, como qualquer outro adolescente. E aí a relação nessa instituição privada, né, eu diria, é uma relação, você observa uma relação diferente de entre o cuidador, né, e os adolescentes ali. É completamente diferente quando a gente vai para uma instituição mais pública, que os profissionais, isso Lucas, né? Não sei se a Ana Clara vai também compartilhar comigo aqui uma outra instituição em Nova Iguaçu, onde as cuidadoras, né? Enfim, os educadores ali tinham uma rotatividade altíssima, né? E elas brigavam assim com as adolescentes como se fossem adolescentes, sabe? Falar, quando a gente chegava, ai, desculpa, fio aqui. Quando a gente chegava para conhecer a casa, era, olha, cuidado com essa dali, ela não acredita nela, ela é isso, ela é aquilo, sabe? Com uma relação de rivalidade. E acredito que possa ter realmente. A gente pode associar com a vinculação desse trabalhador mesmo, né? Por estar ali de uma forma. Não no serviço contínuo, a primeira vez dentro desse serviço, e enfim, a precariedade do que é estabelecido para aquele profissional também. Então, eu queria só trazer esses dois exemplos, a Lídia e a Vitória, não sei se querem compartilhar também um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho. Excelente ponto esse que você levantou, Gabi, com relação a essa precariedade do atendimento e do financeiro e o quanto isso envolve o adolescente naquele espaço. Esse educador que você citou era exatamente o educador que eu ia citar nessa fala. Os educadores dessa instituição na qual a gente vai, que ela é municipalizada, se não me falha a memória, mas ela é boa parte mantenida por uma série de instituições religiosas. Eles têm uma relação muito antiga com a instituição. Boa parte dos educadores estão lá há mais de 2 anos. Assim, eu não me recordo, não sei se a Samara vai poder pontuar melhor, quanto tempo exatamente o educador mais novo tem, mas assim, nenhum deles chegou ano passado. Assim, nenhum dos educadores que estavam ali há pouco tempo. E essa relação afetava diretamente o fato deles já conhecerem adolescentes que haviam saído do sistema, haviam voltado, eles conheciam os adolescentes há muitos anos. Então, assim, era completamente diferente dos relatos do pessoal que fazia lá em Nova Iguaçu. São relatos totalmente distintos, o meu e da Samara e da Gabi, quando a gente ia nessa instituição em São João de Meriti, e os relatos do pessoal que ia na instituição em Nova Iguaçu são atravessados de formas completamente diferentes. Existiam educadores, sim, que acabavam tendo suas divergências com os adolescentes e tudo, suas questões, mas existia uma latência de um posicionamento meio que familiar. Tanto é que a gente fez uma dinâmica da mão segura com esses adolescentes, que é uma dinâmica onde eles têm que pontuar em um dedo de cada mão pessoas que eles confiavam, e eu lembro vividamente de que boa parte dos adolescentes acrescentaram um dos educadores no meio dessa mão, nesse lugar de eu só posso confiar no educador. Então, assim, são coisas muito diferentes, são sistemas muito diferentes. A Samara até botou no chat aqui, não mesmo, tinha educadores que vinham de anos e mais anos de trabalho na mesma instituição, até mesmo outros funcionários que não eram educadores, a tia da cozinha, o pessoal da secretaria, todo mundo tá lá há muitos, muitos, muitos anos mesmo. É isso, gente. Obrigada. Falei a beça. Vitória, que é a Vitória. Boa noite. Eu tava, já que, sei lá, a gente começou a pensar em algumas explicações, vamos dizer assim, algumas possibilidades de como a equipe de cuidadores acaba lidando com adolescentes nas casas de acolhimento. E eu lembro de algumas conversas que eu tive com os estagiários que foram comigo para a casa
Nova Iguaçu, que a gente chegou aí lá, acho que 2 vezes, e a gente ficava pensando sobre essa forma de distanciamento que tinha entre os adolescentes e as cuidadoras. Foi esse exemplo que você citou, né, Gabi, que as cuidadoras pareciam até adolescentes às vezes. E a gente ficava pensando se talvez não desse para pensar numa culpabilização mesmo dos adolescentes, por terem esse histórico mais desafiador. Alguns vinham de algum contexto de problemas familiares ou algum conflito com a lei, vamos dizer assim, e sabe, essa questão de não posso dar afeto, não merece afeto, sabe? E a gente via um pouco disso e ficava, enfim, não sei se é uma possibilidade também, mas esse distanciamento como se eles não merecessem afeto por causa do histórico, entende? Obrigada, Vitória. Isso acontece muito, Vitória. Tem um julgamento moral, né? Eu falei do dispositivo ético, em contraponto da técnica, mas essa posição moral, né? Inclusive diferença entre as adolescentes. Então, assim, né, aquela que tem mais o uso do corpo e usa roupa curta, que tem uma questão ali, ela é menos cuidada. A gente tem um racismo religioso, com as religiões de matrizes africanas, assim, muitos educadores evangélicos, então isso é muito comum. E aí a gente tem duas adolescentes com deficiência, e aí elas ficam ouvindo louvor, dependendo do plantão, o dia inteiro. A gente precisa dizer, não, o Estado é laico. Ah, mas ela só gosta disso, mas vocês só apresentam isso. Então, assim, a questão não é religião, mas assim, é a imposição de alguma coisa, sabe? Então, é impressionante isso. Assim. E às vezes isso acaba enviesando a forma como a equipe vê de cara, assim, tipo, tanto é que quando a gente chegava em algumas casas, a gente recebia um rápido resumo de quem eram os adolescentes, e tipo, aquela dali não vai topar, hein? Não vai dar, ela não quer, porque ela é a mais difícil de lidar daqui, e assim, a gente aprendeu a desconstruir isso com o tempo, né, com as visitas que a gente começou a fazer, e se despir mesmo, e beleza, vamos ver no que vai dar. E aí a gente tinha a oportunidade de conversar, de ter um encontro ali na inserção, e na maior parte das vezes eram os adolescentes que mais estavam disponíveis para participar, sabe? E, enfim, é realmente muito diferente, assim. Perfeito, Paulo. Alguém mais? Tem alguma consideração? São muitos os desafios, né, Paulo? Você vai ajudar a gente a responder as perguntas que você colocou? E onde é que a gente entra, assim, né? Eu acho que o que você tá trazendo, essas perguntas, né? Como você falou algo para mim interessante, né? Quando eu fui lá, né? Olha, eu não tô querendo desanimar, não. Porque você estava falando realmente a realidade, né, do serviço. Eu acho que essa conversa realmente não é as informações que a gente tem aqui de ser desafiador, de ser muito difícil, não é para desanimar, né? É para pensar como a gente consegue atuando nesse contexto, como a gente segue fazendo, né, nesse contexto. E eu vou. É muito longe, tá? Não é para desanimar, não. Pelo contrário, tem muito trabalho para a gente. Uhum. Como é que a gente segue produzindo cuidado numa lógica que é hostil? Gente, não é hostil só no espaço de acolhimento institucional. É engraçado, né? Esse é o ápice, essa é outra ponta. Mas é hostil na educação, é hostil, é hostil. A lógica de cuidado, a lógica protetiva hoje, ela é hostil para o menino que está cumprindo a LA. O CREAS tem uma dimensão hostil. Como é que a gente enfrenta essa hostilidade construindo uma outra forma, uma outra dimensão protetiva? Uhum. Perfeito. E quando a gente também está nesse campo, né, assim, por exemplo, a gente está mais vinculado com a pesquisa, né, tentando pensar intervenções, ações.
E eu fico pensando, né, o quanto que isso pode ser realmente um escape para a instituição, para a equipe, para os profissionais, né? Na verdade, acho que é um desafio aproximar os nossos projetos mais de um escape do que de algo, de um peso para eles, né, assim, institucional ou de ação que poderiam fazer. Na verdade, não é uma proposta nossa, né, do projeto, do programa, ser uma ação que a gente vai disponibilizar para os cuidadores, para a equipe técnica e ser um peso no seu trabalho, pelo contrário. O objetivo é pensar, né, uma ação numa intervenção que dê um escape para todas essas questões que você pontuou, né? E eu estou aqui pensando de que forma isso pode se suceder, né? De que forma, de fato, o programa em si, ele vai vir, né, para benefício tanto dos adolescentes como para a instituição, mas que ele não entre nessa lógica estrutural, né? Como posso dizer, de uma organização ali, de algo que seja de técnica, de algo que seja um regulador, de fato. A ideia é que esteja mais próximo, então, disso que você está propondo para a gente, que é o campo da ética, né? Do diálogo, né? Do diálogo, do Eu diálogo. sempre penso, Gabi, costumo sempre falar com os alunos, Paula, que assim, nós não somos salvadores de ninguém, né? Exatamente. E eu penso que quando a gente se entende nesse lugar, que é um lugar de rede, né? Que é o que você falou, é a saída, é o diálogo, né? Não existe saída fácil para esses problemas que são complexos e são problemas coletivos. A gente não tem a salvação e nem a saída. Mas a saída ela vai acontecer nesse momento em que a gente se coloca ali como um pedacinho, né, desse conjunto, uma parte desse conjunto aí de forças para o diálogo, é, entendendo que alguma coisa vai acontecer de positivo. Sim, perfeito. A saída na palavra, no diálogo, né, Ana? A saída é a entrada, né? Na verdade, quando a gente sai da lógica de culpabilizar o outro, da disputa de o outro não sabe fazer, é muito comum, né? O errado é o outro, né? Então, cá você não sabe, não sei, não sei quando você não sabe, você entra, aí você produz alguma outra coisa, assim. É verdade, essa coisa de dizer, esse técnico está fazendo errado, essa técnica não me ouve, não me responde. Eu sempre digo, gente, é muita pressão sobre um técnico novo que entra num sistema desse. Ele tem que responder a muitas demandas, né, da vara, do juiz, da família, do conselho tutelar, da própria casa, e aí vem mais uma equipe lá, enfim. E a gente precisa entender e favorecer o diálogo, marcar reunião, estudo de caso, ir lá conhecer a casa, se fazer presente, esses movimentos, né, fortalecem a rede. Mas é muito frustrante às vezes, né, Paula? Não sei como você sente isso, talvez você pudesse dar um pouco de relato da sua experiência para os alunos sobre isso. O quanto muitas vezes a gente se sente frustrado, né? Por entender, gente, é tanto problema, né? E aí, será que eu estou fazendo alguma coisa? Isso eu sinto com os alunos estagiários, né, dando supervisão. Eles se sentem muito incapazes, muitas vezes frustrados, como se não estivessem fazendo quase nada ou nada, muitas vezes, quem vão o trabalho deles, enfim. É frustrante, sim. Às vezes devastador essa sensação de, principalmente com ordens discursivas mais violentas. Então, quando a gente tem um encontro numa audiência concentrada que resolve a vida de 8 meninas em 30 minutos, sabe? E aí, depois de meses de trabalho construindo o projeto, o plano de atendimento individualizado, e você vê que ninguém leu e resolve ver. Então, tem assim, é de fato muito difícil. Mas, assim, a gente serve, muitas vezes, a gente, na palavra, de anteparo para fazer fazer outra coisa ecoar. Então, a maneira. Tem coisas simples, por exemplo. É muito comum você estar no espaço de acolhimento e as pessoas se referirem às adolescentes como mais acolhidas.
E eu tensiono toda vez que não é acolhida, são adolescentes. Elas se referem a elas, de tanto ouvir, que elas são acolhidas. Só que acolhida não é uma condição do ser, é uma condição, é do estar. Elas estão, elas não são. E aí isso abre um diálogo enorme, tanto com a equipe. Então, tem uma coisa ali que é do campo, quando eu falo da palavra, mas também da disputa de narrativa, sabe? Como a gente conta de outra forma. É frustrante porque a gente tem uma expectativa que você falou bem, né? A gente acha que vai salvar o outro. Mas a notícia que eu dou para cada um de nós, e repito para mim, é que não tem salvação para a vida. Assim, a gente não está salvo. Porque a sensação que se a gente quer salvar o outro é porque a gente está salvo, né? Nisso que é a vida, não tem salvação. A vida é difícil e tem encontros mais difíceis, e para algumas pessoas ela é mais difícil ainda. Mas não tem salvação, assim. Viver dói. Não dói para o outro, né? Porque talvez a gente fique mais apaziguado. Não, olha, o outro sofre. Gente, sofre pra caramba, gente. Eu acho que entender isso, né? Que não tem salvação, mas não é porque o outro não tem salvação, é porque não tem salvação para a vida. Isso ajuda que buscar, parar de buscar o sucesso e buscar o trabalho. É pelo trabalho. E é muito trabalho, assim. Dá trabalho fazer reunião com o Capci 30 vezes, e aí eles aumentarem a medicação, e aí você entender que tem uma lógica de medicalizar mais porque é insuportável. E às vezes a equipe do acolhimento pede mais remédio. Dá trabalho, né? Dá trabalho sustentar uma adolescente psicótica que bate em todo mundo, sem pedir medicação. Que a gente pede, sabe? O que eu estou dizendo é que tem uma coisa que está na gente também, que é difícil mesmo. Perfeito. Olha, eu estou satisfeitíssima com pontos aqui para sair pensando, né, ao longo da pesquisa ainda. Não sei se tem mais alguém, né, que queira pontuar, fazer alguma pergunta, ou você mesmo, Paula, se tem algo que você precisa dizer ainda para gente, né, pontuar, nos sinalizar também. É só agradecer. E cuidar, assim, tem algumas coisas que a gente também faz mal. A gente acha, por exemplo, que tem um profissional que está na gestão, no centro, e quem está na ponta. E acha que esses lugares são diferentes. Então, quebrar com isso, não tem ponta, é parte do mesmo processo. Então, que vocês, independente de onde vocês estiverem, não abram mão do compromisso na produção do cuidado, sabe? Assim, eu comecei falando, eu trabalhei na gestão de 2 municípios, Niterói e Mesquita. Eu não vejo a mínima diferença quando eu estou no cotidiano ou quando eu estou na gestão. O meu compromisso é com aquela pessoa que está ali no trabalho. Então, não há um lugar de maior valor ou menor valor. São ordens discursivas. E que vocês estejam disponíveis para esse encontro ali transformador e ético, né? E só mais uma coisa, dominem o que está nos dispositivos legais, sabe, na lei, na regulamentação. Isso não é desnecessário, isso é fundamental. Tem que saber o ECA de cabo a rabo, tem que saber as orientações técnicas, que é com isso que a gente contrapõe. Isso é ferramenta de luta, isso é instrumento de trabalho. Assim, tem que saber. Não dá para não saber. A tipificação, a PNAS, isso é fundamental. Pegar o MCA, aprender o módulo criança, isso é muito importante, assim. Perfeito. Muito obrigada, Paula. Então, a gente se vê, né, amanhã. O pessoal está comentando Obrigada, aqui, Paula, estão agradecendo. Obrigada pelo Pode falar. compartilhamento, viu? Pelo carinho, pelo apoio que você tem dado aí a Gabriela, a equipe. Tem sido de grande valor para a gente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. E quero ler essa pesquisa, viu? Quero muito. Com certeza. Em breve. Obrigada, gente. Em breve. Beijo, Obrigada, gente. pessoal, por terem ficado também até agora, pelas contribuições, pelas falas. Até amanhã. Beijo. Beijo.